Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã com a xicrinha de advogado, que hoje é um dia especial e já vou contar para vocês. Boa terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020. Esse ano tá chegando, o Natal tá chegando, espero que trazer um pouco de paz para todos nós vascaínos. Tá ok? Hoje vamos conversar sobre a coletiva, a entrevista de Jorge Salgado, ocorrida ontem às 4 horas da tarde na Sala dos Beneméritos, lá do Vasco da Gama. Ele foi apresentado pelo Alexandre Campelo, acompanhado por seu vice-presidente, Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada. Vamos falar sobre os pontos principais dessa entrevista. Faço o convite, ainda não vou chamar a vinheta. Hoje tem o Tribunal Esportivo do Maca. Realmente, já mudei e já vou chamar de tribunal. Hoje, então, especial para todos vocês, estará Alexandre Carvas e estará a doutora advogada Maria Ataide. Hoje, realmente, é um tribunal apenas com nós, advogados, para discutirmos toda essa celeuma jurídica aí dessas eleições. Hoje, às 8h30 da noite. Alexandre Carvas, Maria Ataide e eu, Sérgio Marca, para conversarmos sobre o ponto jurídico passado, o que está ocorrendo agora e o possível futuro, tá ok? Te encontro lá. Agora, segue a vinheta! Eu sou cruz de Malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Salve, meus nobres! Então, você está no canal do Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca, aquele que todo dia às 7 horas da manhã traz um vídeo com resumo das notícias mais importantes sobre o Vascão para você ficar ciente de tudo que acontece com o seu clube de futebol e assim poder falar e conversar durante o dia todo. E hoje vamos falar sobre a entrevista coletiva do Jorge Salgado ontem lá no Vasco da Gama. Mas alguns pontos antes de entrar nos pontos específicos, no mérito específico do Jorge Salgado, tem algumas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, estrutura. A entrevista foi passada pela chapa Mais Vasco, um som ridiculamente baixo, não dava para escutar nada. O Jorge Salgado já tem uma oratória ruim, oratória baixo, com a máscara. Engraçado que no dia da eleição do dia 7 de novembro, a qual que você quis impugnar, às 6 horas da tarde, com aquela movimentação, você estava sem máscara pedindo a votação de todo mundo. E ontem você estava com máscara, beleza, tá certo aí. Mas se era um ato, parece, formal, já que estava o Alexandre Campelo lá dentro do Vasco, poderiam utilizar a Vasco TV, eu não vejo qual é o problema nisso. Beleza? Segundo ponto, mais uma coletiva que tem mais dislike do que like. Mais uma coletiva, mais uma entrevista, mais uma participação de algum membro da Chapa Mais Vasco em todas as lives. Meu amigo, vocês vão ter que trabalhar muito forte para você reaproximar da torcida, porque a torcida claramente já demonstrou que não te apoia e duvido muito que vocês consigam fazer esse trabalho. Terceiro ponto, eles apresentaram uma carta de intenções, que os projetos para o treino, gostaria muito de vê-los, de lê-los para estar ciente, até para elogiar ou criticar. Se alguém tiver isso, disponibilize no grupo de Zap. Eu acho que é muito importante isso, beleza? A participação do Alexandre Campelo se resumiu a tentar concretizar essa narrativa de que está tudo ganho já nas eleições, fato consumado, chamando toda hora o Jorge Salgado de presidente, inclusive se rebaixando a ele, porque ele é o presidente, estava chamando o Jorge Salgado de presidente. Participação do Carlos Roberto Osório. Galera, tem que ficar muito de olho, porque se dá um piripaque no Jorge Salgado, e quem vai administrar o nosso clube em um orçamento de 300 milhões é Carlos Roberto Osório. Para mim, um político nato, uma ótima oratória, provavelmente vai se transformar no porta-voz do presidente, já que o Jorge Salgado não é muito afeito a essa oratória. A minha única preocupação do Carlos Roberto Osório é utilizar o Vasco como trampolim para sua carreira política. Ao meu ver, pelo menos é interessante, eu acho que ele está mais preocupado com a carreira política dele do que propriamente o Vasco da Gama, porque, não sei, eu nunca tinha observado nele na vida política do Vasco. Ele, inclusive, também interessante que ele falou que o Jorge Salgado tem acesso a qualquer clube do mundo, basta um telefonema, inclusive a qualquer instituição financeira. Depois do Bravateiro era o Leve. Beleza, estamos aí.
E eu acho que só um ponto importante que ele falou que já teria entrado em contato com o Eduardo Paes, que é um vascaíno, futuro prefeito do Rio de Janeiro, e já teria marcado uma reunião com o futuro secretário de urbanismo da prefeitura para resolver algumas questões ali do entorno de São Januário e tudo mais. Isso eu acredito que ele já tenha feito bem isso aí. Mas, em resumo, só temos que olhar se ele não vai utilizar o Vasco como trampolim para sua carreira política. Roberto Duque Estrada, o outro vice-presidente do Jorge Salgado, advogado, eu só achei uma certa ironia quando ele fala que ficou cansado dessa toda briga jurídica e que ele pede para que não se discuta mais as questões internas do Vasco no judiciário. Ah, meu amigo, agora que vocês avacalharam com o estatuto e foram atrás do judiciário para conseguir obter todas as suas decisões, você vem falar que agora os outros não vão ter, meu irmão, você está abrindo a porta do judiciário para toda e qualquer questão do Vasco ser discutida lá dentro. Com êxito, todo mundo, vocês podem ter certeza, daqui a 3 anos as eleições terão discussões no judiciário. O judiciário também sempre dá a favor. Beleza, mas vamos lá falar agora sobre alguns pontos do Jorge Salgado, as minhas críticas e possíveis elogios também a eles. Primeiro ponto que ele bateu a tecla, que ele é um perfil conciliador e pacificação da política do Vasco. Desculpe se eu estiver lendo, mas é porque eu estou lendo realmente o computador aqui para me vir à cabeça o que eu tinha combinado. Realmente ele vai enfrentar uma certa paz ali no conselho, porque ele vai ter 120 indicações dele e mais 30 da Sempre Vasco, que teoricamente se apresentou como aliada a ele. Falou que também que está aberto a todo tipo de colaboração, deu uma indireta ao Levin, que o Levin ainda não tinha ligado para ele, mas se quiser ajudar, ele está aberto a isso. Quanto à reforma do estatuto, já teria uma equipe de trabalho para fazer isso, mas ele não poderia abrir quais são os pontos importantes para a adequação do estatuto aos tempos de hoje, né? E ele bateu muito que nas próximas eleições ele já quer ter uma lista concreta de todos os sócios, votantes e tudo mais. Mas ele não entrou muito no mérito de como será feita essa reforma do estatuto, nem de quem participa dessa equipe, mas apenas que está estudando. No futebol, um ponto mais importante, deixou claro que até a posse quem manda é o Campelo, ou seja, se o Vasco for rebaixado, a responsabilidade é do Campelo, e foi isso que ele falou, para mim foi isso que falou. E até então não indicou o VP de futebol porque não quer tumultuar o ambiente. Engraçado que todas as outras áreas ele indicou já o VP, né? Só para o futebol ele não quer tumultuar o ambiente. Também falou que quer equacionar a questão financeira para aos poucos investir no futebol. Ainda não teve contato com o elenco, nem com a comissão técnica. O único contato com ele era com o Campelo e o Zé do Táxi. Indagado sobre o Rodrigo Caetano, falou que não tem nada afirmado, e sobre o Mazuco, ele tem boas referências, mas não sabe se continua. Ou seja, não apresentou nada de concreto na área de futebol. Não temos um VP de futebol. Ao meu ver, ele deve estar negociando isso, esse cargo com alguém, porque você pode até ter o gerente, profissional, mas o VP é de cargo de confiança dele. Ao meu ver, já teria que ter sido indicado. A chapa já deveria estar com isso em mente. É o primeiro nome mais importante, não deixar vago. Para quê? Tá querendo negociar essa vaga? E agora eu não entendi. Para não tumultuar o ambiente, pô, não me vem com essas narrativas, cara. Não subestima a minha inteligência. Pelo amor de Deus, me demonstrou completamente perdido e me deixou muita preocupação, porque não falou se vai contratar, não falou se o que ele vai. Falou por alto, não vai colaborar com o Campelo, mas está em conversa. Um rolo só, me deixou muito preocupado esse ponto do futebol. Para mim tá à deriva, eles não sabem direito o que vão fazer, não sabem quais são as pessoas que vão estar lá com ele. Parece que Carlos Brasil da base vai continuar, parece que o Mazuco vai continuar, parece que o Rodrigo Caetano vem, parece que Raí vem, tudo parece, né? Eles ainda estão estudando quem será, né? Beleza. Outro ponto também referente ao Vasco da Gama e ao time de futebol, lógico, é o Martim Benício. Não, dessa vez ele falou o nome certo dele, Benício. Ele falou que é um ano atípico, que vai tentar
prorrogar o empréstimo do Benício, que encerra-se no final do ano, dia 31 de dezembro, para o final do Campeonato Brasileiro. Ou seja, já deixou claro que não vai comprar o Benítez, apesar que todo mundo, a torcida gosta, o Vasco gosta, eles gostam, mas não vai fazer esforço para contratar o Benício, mas sim vai tentar prorrogar esse empréstimo. Que ele já entrou em contato com o empresário, falou muitas vezes que é o empresário que faz contato com o presidente e com o jogador. Mas é engraçado que ele falou isso, mas que ele também já tentou ligar para o presidente do Independiente, mas ele não teve retorno, uma confusão danada. Ou seja, na verdade ele está no embromation, já deixou claro, o Benício, se continuar no Vasco, se tiver a prorrogação do empréstimo, mas eles não vão comprar, eles poderiam ser mais claros nisso. É lógico que a torcida vai estar revoltada, porque é o único jogador que pensa ali naquele meio de campo, mas também quando joga, para mim, essa contusão, meia armação, tá muito confuso. Ou seja, esqueçam o Benítez, esqueçam, a gente vai com o meio de campo, com o Juninho, com o Carlinhos, mas o Benítez, eles vão achar que é muito caro investir no Benítez, no máximo uma prorrogação de empréstimo, ao qual o próprio presidente do Independente falou que não terá. Então, para que o cara tá ligando, cara? Meu irmão, se decida. Isso aí, se essa decisão judicial saiu na quinta-feira passada, na sexta-feira já tinha que estar tudo resolvido. Não vi numa coletiva, numa segunda-feira, às 4 horas da tarde. Vamos ver, nós vamos estudar. Pode ser assim, quem sabe, a gente vai fazer um plano de estudo. Pô, meu amigo, Benício, liga ou não e resolve. Aí depois reclamo do Levin. O Levin, numa tarde, lá numa meia hora, recebeu o empresário do Benício e já estava tudo arrumado. Enfim, a reestruturação da dívida. Ele informou que o Vasco emitirá um título de dívida, debêntures ou o que for, para investidores comprarem. Lá na frente, obviamente, o Vasco pagará com alguns juros esses títulos, né? Mas não tem esse investidor. Informa realmente que o problema do Vasco é a dívida a curto prazo, que asfixia o clube para liberar os recursos para pagamento de salários. Mas não será num passe de mágica, mas também não falou como é que eles vão fazer. Tentará ajudar o Campelo para quitar os salários desse período, mas também não falou como é que vai ajudar. Vai manter e perguntou indagado, isso eu achei interessante, que esse acordo, pagar o salário do dia 20, quando na verdade se vê que vai se manter. Já vista a situação precária financeira do Vasco. Todo mundo já sabe que o Vasco estava numa situação precária, ou seja, na reestruturação da vida não apresentou nada concreto, não apresentou empréstimo, não apresentou uma carta de intenções de algum investimento, não apresentou nada nesta entrevista. Aqui eu não estou falando que ele não tenha, estou falando que nessa entrevista ele não apresentou nada, só apresentou, vamos estudar, vamos ver, sabe-se como é, vamos analisar. Quanto ao estádio, vai se inteirar melhor acerca do projeto do Campelo. Meu Deus! Desde quinta-feira, como vai se inteirar ainda? O que vocês fizeram esse ano? Qual o projeto da Chapa Mais Vasco para a reforma do São Januário? Ele ainda vai se inteirar acerca do projeto do Campelo? Pô, já tinha que estar apresentado. Ó, o projeto é esse. Não dá. Aí, quanto à barreira, foi a pior resposta. Parecia até um engodo. Ali, não, temos que fazer uma boa vizinhança. Parece aqueles caras de condomínio da Barra da Tijuca fechada, que por em volta tem alguma comunidade mais pobre. Não, são nossos vizinhos, então a gente talvez elabore um time para fazer o campeonato das favelas. Não tem menor projeto para a Barreira, fala logo a verdade, não tem menor projeto para a Barreira ali, para a comunidade da Barreira, ele nem se importa, porque ele não vai estar mesmo em São Januário. Pô, aí no marketing e sócio-torcedor, realmente numa campanha que eu não acredito que algum youtuber faça alguma campanha de desassociação, isso eu também não acredito, mas é engraçado como eles estão imputando, olha só como eles são, eles estão imputando essa desassociação que esteve em massa, para mim um movimento extremamente espontâneo da torcida, desanimada da torcida, e a gente tá falando sócio-torcedor, se você pegar os números de todos os canais de youtubers, ou da Vasco TV, ou de tudo mais, com certeza caiu lá para baixo porque o torcedor está cansado. Agora estou querendo imputar isso por uma possível influência de algum youtuber. Aqui, ó, a torcida está cansada, não vai te ajudar. Lance então agora uma campanha de vaquinha para alguma coisa. Eu quero ver se a torcida vai abraçar isso. Alguns sim, com certeza, mas não. Falou que isso está tudo na mão do Vitor Roma. Aquele mês, com algumas entrevistas, já falou que não entende nada de marketing, mas o primeiro-ministro vai estar aí
mas embora seja uma pessoa muito competente, acredito eu, devo estar estudando marketing, para assumir essa VP de marketing, né? O CT, como a gente falou, vai continuar o mesmo projeto do Campelo e aquele CT lá de Duque de Caxias para base, para o profissional feminino também. E na transparência trará sua experiência de mercado financeiro com auditorias e balanço para transformar o Vasco mais transparente. Enfim, acho que esses são esses pontos. A minha conclusão é a seguinte: ou a chapa mais Vasco não tem qualquer projeto para o Vasco, porque senão já deveria ter apresentado, pode estar naquela carta de intenções, aí como eu não li, não faço a crítica, mas eu faço a crítica do que eu vi da entrevista do Campelo. É sempre assim, vamos saber, vamos constituir um estudo, um grupo de estudo, vamos nos inteirar ainda sobre essas informações, nós vamos procurar os investidores, vamos procurar o procurador do Benício. Não fizeram nada. Qual o projeto sólido da chapa? Ou eles não têm projeto, ou eles também não estão querendo falar para lá na frente não serem cobrados. Olha, já que teve toda essa confusão, a gente não apresentou, então como a gente não apresentou nada, não pode me cobrar de nada. Eu realmente tenho muitas críticas a essa entrevista do futuro que eles estão falando, o futuro diretor do Vasco da Gama, o seu Jorge Salgado. Não é assim, me deixou muito preocupado, principalmente no campo do futebol. Vamos aguardar se tem algo mais concreto, porque ele não apresentou nada de concreto. Essa é a minha opinião acerca da entrevista do Jorge Salgado ontem. Eu espero, se você gostou desse vídeo, dê seu like. Se não gostou, pode dar seu dislike, mas comente aí embaixo o que você pensa a respeito. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para mais. E não se esqueça hoje, muito importante, eu tenho Tribunal Esportivo com Maca, comigo, Sérgio Maca, Alexandre Carves e a principal doutora advogada Mari Ataíde para falarmos sobre esse imbróglio jurídico hoje, 20h30 da noite. Tá jóia, meus amigos? Um abraço, tchau!